A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita, aqui nos estúdios da TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa. Nós lembramos que temos, Mário, muitos telespectadores de outros estados e também de outros países que entraram em contato conosco na nossa página no Facebook e que assistem os nossos programas no YouTube. Então, nós já abrimos o programa mandando um abraço para todos os nossos telespectadores e dando as boas-vindas para o Dr. Mário Augusto Crai da Costa, ele que é médico cirurgião cardíaco e é trabalhador na Casa Espírita André Luiz, aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, e que fez um programa difícil no mês passado, onde nós falamos a respeito do aborto, do suicídio, mas que foi um programa muito visto, principalmente naquela questão onde nós falamos da morte das crianças, em que ele falava de que tudo tem um contexto, de que nada acontece por acaso, e manda um recado para as mães que passam por uma situação tão difícil que é essa da perda dos seus queridos filhos. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvia. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar junto com você. E vamos ver se nós conseguimos falar alguma coisa agradável, né? Para os nossos amigos que estão em casa, mais suave hoje, né? Hoje nós escolhemos um assunto muito bom de falar e que também muitas perguntas chegam aqui a esse respeito e que existem muitas correntes de pensamento, correntes religiosas que encaram esse assunto de uma outra maneira, mas que no fundo dá tudo a mesma coisa, né? Que é a respeito do anjo da guarda. Como é que funciona a escolha do anjo da guarda no mundo dos espíritos? Todos nós temos um. Um anjo da guarda, ele pode cuidar de várias pessoas? Como que é esquematizado tudo isso no mundo dos espíritos? Então, vamos lá. A gente vai tentar explicar um pouquinho disso tudo, né? É um assunto complexo e que, obviamente, que nós não conhecemos todos os desígnios divinos para compreender como todo esse processo é elaborado. Mas algumas coisas já nos é dado a conhecer. Primeiro, nós temos que diferenciar o que seja anjo do que seja o nosso mentor espiritual. É da cultura religiosa que às vezes a gente chame o que nós em doutrina espírita chamamos de mentor como anjo de guarda. Mas dentro da doutrina espírita nós entendemos anjo como um espírito que já alcançou a angelitude, já como espírito perfeito. Então é fácil de se entender que não se designa, por exemplo, um espírito perfeito para tomar conta, por exemplo, do Mário Augusto aqui nessa encarnação. Porque não se coloca um general para tomar conta de um soldado raso, né? Então existe uma hierarquia dentro da evolução espiritual. E o que nos acompanha aqui na Terra mais de perto é o nosso mentor espiritual. Nosso mentor espiritual costuma ser um espírito mais evoluído do que a gente e capacitado para nos orientar durante esta encarnação. E que muitas vezes não é um só. Nós vamos depois comentar um pouquinho mais sobre isso. Acima deste nosso mentor espiritual, existe um outro espírito mais elevado que o nosso mentor tem que prestar conta a ele. Que ele é responsável por um grupo de mentores que estão na Terra e coordena um grupo de mentores. Acima deste, existe um outro espírito, que existe um outro, e isso vai sucessivamente se elevando a espíritos cada vez mais elevados e que coordenam um grupo maior de espíritos sob o comando dele, que até chegar, vamos dizer assim, vamos imaginar que nós fôssemos o soldado, o nosso mentor espiritual seria o cabo, e nós teríamos sucessivamente uma hierarquia até chegar lá
no anjo que seria, vamos dizer assim, um general, para que a gente tenha ideia. E, então existe uma hierarquia e todos têm que prestar contas. Às vezes o nosso mentor espiritual, ele não pode deliberar sobre todos os assuntos. Às vezes nós temos dúvidas, ou pedimos coisas, ou queremos determinadas coisas, o nosso mentor ele vai interceder, às vezes, em nosso favor, mas junto às instâncias superiores. E ele vai pedir, olha, está lá o Mário, pois é, eu sei que ele concordou de passar por tudo aquilo, mas ele não está dando muita conta, será que dá para aliviar ou tal, será que é permitido? Ou o Mário desistiu daquilo, quer mudar o trajeto daquilo que ele tinha que fazer, ele veio para isso, mas ele quer seguir outra religião, quer seguir outro caminho, dá para mudar? E aí, evidentemente, que tudo isso é organizado em instâncias superiores. E o nosso mentor, ele é aquele que está em contato junto conosco. Pode mudar ao longo do tempo encarnatório, quer dizer, o mentor que a gente tem quando criança, o mentor que tem na adolescência, na vida adulta ou na velhice, podem ser diferentes, pode ir trocando o nosso mentor. Assim como nós podemos ter mais de um mentor para diferentes atividades que a gente esteja fazendo. Por exemplo, vamos imaginar que eu, na minha atividade como palestrante espírita, né, eu posso ter um determinado mentor que ele é um especialista nessa área de comunicação, de evangelho, que vai me ajudar. Eu vou fazer uma cirurgia, de repente eu vou ter lá o mentor que é cirurgião me ajudando. Então eu posso, de acordo com a atividade que eu estar fazendo, eu ter a ajuda de espíritos diferentes que vão me auxiliar em situações diferentes. Como eu posso ter um espírito só, que vai me acompanhar durante um longo tempo nas minhas atividades, porque ele está apto a me atender, por exemplo, em todas as esferas daquilo que eu faço. Então, se ele tiver essa habilidade, ele pode até ser um só, ele vai ser lá um espírito médico, que sabe operar, que me ajuda na cirurgia, que também tem essa facilidade, por exemplo, quando eu preciso atuar dentro do centro espírita em outra atividade, ele está apto a me ajudar também. Então, pode ser um, mas muitas vezes, dependendo quando uma pessoa que faz múltiplas facetas, pode ser mais de um espírito que esteja envolvido nesse processo de auxílio. E o espírito ele é escolhido assim, primeiro por afinidade. Né? Normalmente o nosso mentor é uma pessoa que nos ama muito e que tem muita afinidade para conosco, nos quer muito bem, tem ligação com a gente já de séculos, de vidas passadas. Então, a primeira necessidade é haver afinidade. Né? E a outra é disponibilidade técnica, justamente, porque se você vem numa encarnação para ser músico, você vai precisar ter um mentor que tenha a habilidade da música. Não adianta mandar o cirurgião para tentar ser o mentor do músico, não vai funcionar. Então, primeiro, afinidade, segundo, a questão técnica da capacidade, da especialidade daquele mentor para ajudar o indivíduo naquela determinada tarefa que ele tem que cumprir. É interessante isso que você falou. Nós temos Chico Xavier como exemplo. O Espírito Emmanuel era o seu mentor espiritual na questão mediunidade, mas quem coordenava toda a encarnação do Chico era Isabel de Aragão. Então ele tinha, e devia ter outros que a gente desconhece assessorando essa alma, porque não dá nem para falar. Sim, né? Chico, as múltiplas facetas, né, de Chico, não daria conta de Chico um mentor só, né? Chico era muito grande para um mentor só, né? Eu acredito que ele tinha muita gente envolvida, muita assessoria do lado de lá, né? Inclusive ele conta que as pessoas admiravam de quando chegavam na casa da prece, e ele sabia o nome de todo mundo. Então, todo mundo pensava, puxa, será que ele adivinha o nome? Não, ele tinha um mentor espiritual que ia soprando no ouvido dele o nome das pessoas. Então, ele facilitava essa questão da empatia, do acolhimento que o Chico tinha. Chega lá, oi Silvia, tudo bem? Aí, poxa, como é que ele sabe meu nome? Então, tinha alguém do lado dele, um espírito, só especialista nisso, em informar a Chico Xavier o nome das pessoas que o procuravam. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Estamos aqui com o Dr. Mário Augusto Cray da Costa.
no nosso programa O Espiritismo Responde, dentro do programa Presença Espírita. Assuntos variados, apesar de que hoje nós juntamos várias questões que vocês mesmos nos enviaram a respeito do anjo da guarda. E a segunda pergunta é se o anjo da guarda nos acompanha em todas as situações da vida. Por exemplo, quando nós nascemos, ele está lá. Quando nós passamos pelas dificuldades da infância, ele está lá. Ele pode nos acompanhar, por exemplo, quando nós estamos nas dificuldades da escola, durante uma prova, né? Porque tem muito aluno que não estuda nada e depois, no dia da prova, quer que Deus ajude, né, Mário? Então, ele está sempre ao nosso lado? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado do entender o lado como a gente pensa lado do ponto de vista de aspecto físico. Então, quando a gente pensa anjo de guarda do lado, a gente imagina que a gente está aqui e ele está aqui nas costas da gente o tempo todo. Eu acho que isso não é correto, essa forma de pensamento. Mas ele está o tempo todo conectado a gente. Imagina que você tenha o teu celular aqui e está ligado com o dele lá o tempo todo. Então, ele está nos monitorando o tempo todo. Se nós damos um grito aqui, ele vai ouvir do lado de lá. Sabe quando a mãe deita no quarto do lado para dormir e deixa a babá eletrônica? Se o nenê chora, ela vai ouvir? É mais ou menos isso. O nosso mentor, ele muitas vezes tem atividades no mundo espiritual, outras, além de cuidar de nós. Ele não fica... Nós não somos um bebezão. Então, exatamente. Né? Não fica lá com a babá cuidando da gente o tempo todo. Mas ele está conectado atento, a gente, né? Atento, como se nós tivéssemos um fio condutor. Se a gente está em alguma situação de perigo, ou de estresse, ou de alguma coisa, ele vai, em poucos instantes, ter condição de nos atender, ou designar quem nos atenda, né? Porque se eventualmente ele precisa se ausentar por esta ou por aquela atividade, ele vai ter como designar alguém que o substitua numa situação assim, de necessidade. Então, é uma conexão contínua. Então, ele está, do ponto de vista virtual do nosso lado, porque nós estamos conectados a ele, mas não necessariamente em presença física ao nosso lado o tempo todo. E ele vai, sim, nos assessorar e vai estar necessariamente, daí presencialmente, principalmente nos momentos mais críticos da nossa existência. Nos momentos que nós precisamos tomar decisões importantes, no momento que nós estamos nas maiores crises, é o momento que ele mais se faz presente e mais nos ajuda. A questão é se nós vamos estar ligando para ele. Ele vai estar ligado na gente. A questão é o quanto nós estamos ligados a ele. Porque não adianta ele querer nos ajudar, ele ter a boa vontade de nos ajudar, ele buscar nos ajudar, se nós perdemos a conexão. E nós perdemos a conexão quando nós deixamos de vibrar de forma elevada, de pensar no bem, de desejar o bem, de querer a ajuda. Aliás, isso é uma coisa que o seu Barros, que é uma pessoa que muito respeito, me falou uma vez, respeito como pai, assim, respeito e tem um amor infinito, né? E ele me falou uma vez e me marcou muito, ele disse assim, olha, os bons espíritos gostam quando a gente pede a ajuda e confia na ajuda deles. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque às vezes a gente fica assim, não vou ficar pedindo, não vou incomodar. Claro, a gente não pode também assim, coisa fútil. Será por futilidade ficar atormentado. Será que vou passar esse final de semana na praia ou será que vai chover? Pelo amor de Deus. Né? Ou muitas vezes a pessoa vai fazer um negócio, né? Vai assinar um contrato. Coisa material. Coisa material e acha que ele está lá disponível para falar se faz ou não faz. Para levar lucro, para coisa assim. Esse não é o objetivo do teu mentor. Mas quando você tem alguma dificuldade existencial, realmente, você está passando por tuas provações, e que você daí pede ajuda, a inspiração dele, tudo... ele se sente útil, é a função dele. Você se conecta a ele, ele se sente feliz em poder ajudar, em saber que a gente confia na ajuda dele. E é imprescindível essa presença mental na nossa vida. Quantos puxões de orelha a gente não tem que levar? Às vezes a gente leva puxão de orelha dos encarnados, amigos nos puxam a orelha, os pais nos puxam a orelha e a gente não ouve. E às vezes a gente precisa, durante a noite, quando a gente se desprende do corpo físico e dá um encontrão com ele, né?
E levar aquela puxada de orelha bem dada. Nós temos os nossos anjos encarnados, né, que são os nossos amigos, às vezes mãe, pai, às vezes que vêm ser os nossos tutores aqui na Terra, e temos, óbvio, né, o nosso mentor que às vezes precisa puxar a orelha mesmo, precisa chamar atenção, precisa corrigir a rota, né, da gente. Funciona meio como um GPS, né, a gente perde o caminho, ele reprogramando, né, e redireciona a gente para a rota correta. E você me fez pensar numa coisa muito interessante agora, com essa explicação de que o anjo da guarda ele não fica ocupado inteiramente conosco, ele está trabalhando no mundo dos espíritos, porque imaginemos nós a encarnação de alguém que é extremamente indolente, preguiçoso e que não faz nada. Imagina se o nosso anjo da guarda ficasse à nossa disposição, qual seria o crescimento espiritual dele, porque ele também vai evoluindo com as atividades. Então, realmente, essa explicação foi muito boa, porque muitas pessoas, mesmo dentro do espiritismo, têm esse entendimento que o anjo da guarda fica a nosso dispor o tempo inteiro. Vamos fazer o intervalo, nós vamos parar brevemente e já voltamos com mais um bloco do programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, hoje falando a respeito do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, como se faz a sua presença na nossa vida, como se faz a sua influência nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E nessa ideia vem essa pergunta, diante da iminência de um mau ato por nós planejado. Então, nós estamos pensando em assaltar um banco, por exemplo, tirar a vida de alguém, cometer suicídio, praticar um aborto, abandonar nossa família, enfim, qualquer ato que possa nos prejudicar espiritualmente, prejudicar a nossa encarnação. O anjo da guarda, sabedor disso, ele tenta nos persuadir e ele tem a capacidade de fazer com que a gente mude de ideia? É uma situação difícil para ele também, né? Sim, é uma situação difícil e aí é onde ele tem a atuação muito intensa todas as vezes, né? E acho que é muito doloroso porque as nossas falhas são falhas deles. Eles tomam como falhas deles e sofrem com as nossas dificuldades. Como o professor que o aluno vai mal na prova da matéria que ele deu. Exatamente, como o técnico de um time que perde, né? Não são os jogadores que perderam, ele perdeu junto, ele foi o técnico, não foi ele que jogou, não foi ele que entrou em campo, mas ele sente a derrota da mesma forma, né? O treinador que vê seu atleta perder. Então, ou jogar mal, né? Então, a sensação do mentor é essa, quer dizer, quando nós falhamos, ele se sente falhando, ele se sente impotente, ele se sente... Então, é motivo de dor e sofrimento para eles a nossa queda. Até porque, quando a gente começou falando da escolha, né, do nosso mentor, a gente comentava que tem que haver afinidade. Então, o nosso mentor é alguém que nos quer bem, que nos ama, e quem nos ama não quer nos ver cair, não quer nos ver falhar, não quer nos ver nos endividar, né, perante a vida. Então, sem dúvida alguma que vai haver sofrimento e uma tentativa dele de modificar. E, às vezes, eles movem esforços enormes para conseguir isso. Nós falávamos do programa anterior, né, quando a gente comentou sobre aborto de uma mãe que não queria ter a criança, queria abortar porque ela estava recebendo naquela encarnação como filho um desafeto de vida passada, como mãe solteira, numa situação difícil. E aí a mãe dela no mundo espiritual, que estava atuando em favor dela, ou seja, funcionando como mentor dela, convoca espíritos inclusive mais elevados. Durante o desprendimento dela do sono, reúne ela, reúne o espírito reencarnante junto, que estava ali, que ela desejava abortar, faz uma reunião e tenta convencê-la da ideia contrária de cometer o aborto que ela tinha planejado. Então, não só ele sozinho faz esforços enormes para nos demover de ideias negativas, como recebe ajuda de planos mais altos, de outros espíritos que se reúnem conosco durante o sonho, tenta nos tirar daquelas ideias negativas num trabalho
hercúleo às vezes para evitar a nossa queda, principalmente quando são quedas graves. E para eles é muito fácil saber das nossas quedas, porque quando nós premeditamos o mal, quando nós pensamos no mal, quando você arquiteta um crime, você edifica mentalmente aquilo. Né? Você começa a pensar, você já pensou no teu comparsa, pensou na arma, pensou na situação, você constrói mentalmente aquilo. Uma história, né? Constrói a história. E eles conseguem ler essa história e ver essa história na nossa mente como quem está assistindo um filme. Por isso que Jesus nos dizia, né, que a gente peca inclusive por pensamento. Porque quando a gente edifica o mal no pensamento, isso já fica impresso na nossa tela mental, e o nosso mentor pode ler tudo isso com todos os requintes de crueldade, de elaboração que a gente está. Os detalhes todos. Os detalhes todos. Inclusive, isso facilita a forma dele. E aí, às vezes, isso que eles utilizam para evitar que a gente possa, por exemplo, não só por nós, mas às vezes cometer algum mal a outrem que possa não merecer ou que esteja fora do plano das pessoas. Nós queremos matar alguém, né? Mas se não tiver na aprovação daquela pessoa aquela desencarnação traumática, isso também não vai ser permitido que a gente conclua o crime, né? Então, a atuação dentro desse processo, porque quando nós elaboramos o crime, eles já têm conhecimento premeditado do que vai acontecer e conseguem intervir. Mas o problema deles nessa hora é que quem está pensando no mal está surdo à voz do mentor. Né? Por isso que, às vezes, eles usam do sonho e o espírito desprendido do corpo físico. Por exemplo, esse espírito nessa narrativa do livro de Chico, ela conta que ela via a mãe, sabia que era a mãe desencarnada, a mãe pedindo, ó, minha filha, não faça isso. Ela, não, mãe, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quer dizer, com tudo isso, quer dizer, lançando mão do artifício da mãe, que era uma criatura que ela respeitava e amava, e mesmo assim o espírito está completamente cega da ideia de cometer, às vezes, aquele crime. Então, isso é a grande dificuldade, a nossa incapacidade de ouvir, não só intuitivamente a inspiração do nosso mentor, mas muitas vezes com uma ação até mais intensa, com esse processo de desprendimento durante o sono, de tentar nos ajudar. Né? Cada um vê e ouve o que quer, né, Silvia? Essa é a grande verdade. Quando nós fechamos os olhos e ouvidos ao bem, só conseguimos pensar de forma egoística, ou pensar no nosso orgulho ferido, tantas vezes que fica acima das coisas, isso absolutamente deixa as pessoas cegas, nos cega, o orgulho nos cega. A gente só consegue ver o orgulho ferido, o mal que sofremos, e não conseguimos abrir a nossa mente para qualquer tipo de influência positiva que possa nos recorrigir e reconduzir para uma situação mais favorável. E toda vez que a gente fala de mentor espiritual, eu conto aqui uma história do espírito Humberto de Campos, se eu não me engano, do livro Contos dessa e da Outra Vida, intitulada A Casca de Banana. Você se lembra dessa história? Em que o rapaz encarna com todo o apoio espiritual para entrar na faculdade, ser um ótimo empresário, ter recursos financeiros e por volta dos 40 anos, ter uma mulher que o apoiava, filhos saudáveis, ele iria construir um abrigo para menores abandonados. Então, na 4ª década de vida, estava programado, ele tinha aceitado e os espíritos providenciaram toda a logística para que ele tivesse facilidades, então, da construção. Só que ele foi se envolvendo materialmente com todos os bens que ele tinha, com todas as facilidades, e passou a usar para si aquilo. Mas, eventualmente, de vez em quando, vinha na memória dele a vontade de construir a casa para os menores, porque o seu mentor espiritual lhe soprava no ouvido, está chegando o momento, olha, você se comprometeu, você tem que construir essa casa. Muitos espíritos encarnaram em situação de penúria, aguardando o seu amparo espiritual. E passou-se a 5ª década sem que ele tomasse atitude, e na 6ª década de vida, saindo da sua empresa, chovendo, ele escorrega numa casca de banana, quebra o fêmur
é internado e no hospital ele é vítima de uma infecção hospitalar que o leva à morte. E nos momentos finais ele enxerga o mentor espiritual. E quando ele enxerga o mentor espiritual, ele se lembra da história da construção do asilo e diz para o mentor: eu preciso construir, eu vou construir, eu só preciso sarar para construir. E o mentor espiritual fala: infelizmente, a sua existência na Terra está findando e você perdeu essa oportunidade que Deus lhe deu de auxiliar as crianças, de crescer espiritualmente. Então, por falta de aviso, não foi. Ele teve essa presença o tempo inteiro, lembrando da tarefa. Né? Nós vamos para o último bloco já, e vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. E hoje é um assunto muito suave, muito bom de falar, do nosso anjo da guarda. E a última pergunta que vai para o Dr. Mário Augusto é a seguinte: alguns espíritos, eles têm uma queixa, uma reclamação, que quando eles desencarnam, por exemplo, uma mãe, um pai, um avô que desencarnam, eles passam a sofrer receber solicitações dos familiares. Ai, minha mãe, me ajuda, eu estou com um problema. Ai, meu pai, por que o senhor não está aqui? Me ajuda, que eu estou doente. Peça para Deus me curar. Eles começam a receber solicitações dos familiares que eles não conseguem cumprir, e isso gera uma certa angústia. Como é que funciona essa questão desses pedidos a outros que não sejam o nosso anjo da guarda? Então, Silvia, uma coisa interessante, porque às vezes a gente faz análises que não são muito perfeitas. Então, às vezes a gente conheceu uma pessoa que a gente acha assim: essa pessoa sempre foi muito boa, sempre só fez o bem. E a gente às vezes não conhece os dramas interiores da vida daquela pessoa. E a gente acha que a pessoa chegou lá no mundo espiritual e que virou anjo, né? É um santinho e que vai estar podendo intervir por nós a qualquer momento que a gente queira. Então, isso é um julgamento um tanto quanto, muito, vamos dizer, muito básico. Então, nós não podemos analisar a pessoa porque, sob o nosso olhar, ela era boa e achar que aquilo é suficiente para ela, do lado de lá, se tornar uma autoridade no mundo espiritual com capacidade de nos ajudar a hora que a gente quiser. E aí o que acontece? Às vezes a gente começa a pedir ajuda a essa pessoa e, como você disse, a pessoa não podendo ajudar, ela recebe o pedido, recebe né? o pedido, ela sente, porque nós já comentamos isso quando a gente falava de desencarnação no programa passado, que quando a gente ocorre a morte, mas os espíritos que estão afim continuam ligados, os que estão na Terra e os que desencarnaram continuam ligados pelos laços afetivos, e tudo aquilo que a gente sente ou passa que endereça, e principalmente quando pensamos neles, uma invocação. Eles recebem do lado de lá, nós invocamos, eles sentem, ouvem nossos pedidos, e ao ouvir as nossas reclamações aqui, os nossos pedidos, e não nos podendo ajudar, eles sofrem muito, porque é uma angústia. Imagine uma criança pequena pedindo auxílio da mãe, e a mãe, por exemplo, não podendo ajudar, né? É assim mais ou menos a situação de angústia em que eles ficam lá. Não podendo ajudar, quer dizer, alguém vai intervir. Quer dizer, as preces, elas não são desprezadas. Todas as vezes que nós oramos verdadeiramente, quer dizer, a prece verdadeira é quando nós pedimos com humildade verdadeira, com sentimento, porque tem gente que cobra de Deus, né? Não, agora você me dá uma solução aqui, como se Deus estivesse lá para resolver nossos problemas, como se as pessoas que desencarnaram tivessem a obrigação de estar lá à nossa disposição para nos ajudar, o nosso mentor, o nosso anjo de guarda. Agora, a pessoa que tem a capacidade de orar e pedir com profunda humildade, com desejo verdadeiro de ser ajudado, com fé em Deus e na misericórdia divina, que pelo amor enorme de Deus ele possa, né, nos socorrer, utilizando-se sim daí das criaturas que estão desencarnadas. Quer dizer, quando essa prece é verdadeira e endereçada à pessoa que não está apta a nos ajudar do lado de lá, muitas vezes um antepassado, quer dizer, um outro espírito em condições de ajudar vai vir ao nosso socorro. Mas assim, eu sempre acho, e tendo oportunidade de falar isso aqui é importante, que quando nós pedimos,
nós podemos pedir a Deus, podemos pedir a Jesus, que é, né, o governador do planeta Terra, podemos até pedir ao nosso mentor espiritual. Mas daí para frente é sempre importante a gente não ficar invocando as pessoas. Até mesmo, às vezes, o nosso mentor, porque a gente já comentou disso aqui, o nosso mentor ele está ligado a gente, mas ele tem outras atividades. Então, quando a gente vai orar, a gente pede ajuda a Jesus. E aí, eles vão designar quem possa. Quer dizer, primeiro, é assim, o que nós estamos pedindo faz sentido? Né? É uma coisa realmente proveitosa, útil e boa? Né? Isso é importante, porque não vamos, quero ganhar mais dinheiro no meu trabalho, mas o dinheiro pode te atrapalhar a tua encarnação inteira, então é melhor que você continue ganhando pouco mesmo e sofrendo, que é melhor para o teu espírito. Então a primeira coisa é entender se aquilo que eu estou pedindo vai me ajudar ou vai me atrapalhar mais, se tem cabimento. Né? Segundo, se há merecimento para aquela ajuda. Né? E terceiro, se as condições são adequadas para que aquele pedido naquele momento possa ser atendido. Né? Mas como o próprio Cristo nos diz, né, pedi e obtereis. Mas claro, quando a gente pede de forma correta. Às vezes a gente até não obtém exatamente aquilo que a gente quer, mas algum lenitivo, alguma ajuda em relação ao que a gente pede, de alguma forma, nós vamos, quando pedimos de forma sincera e verdadeira, vamos receber algum tipo de ajuda. Não necessariamente de quem nós pedimos ajuda, não necessariamente a ajuda que pedimos, não necessariamente no momento que nós imaginamos, mas, né, a ajuda de alguma forma vai vir e alguma resposta sempre vem do lado de lá. E é interessante também, Mário, a gente tem que tomar cuidado para não perturbar os nossos entes queridos, né? Eu tenho a história de uma amiga que quando o pai dela desencarnou, a mãe, após algumas semanas, depois já sentindo saudades, sentindo muita falta, saía do quarto gritando pelo corredor, fulano, por que você não está aqui comigo? Fulano, por que você me abandonou? Fulano, vem me ajudar. Então, isso impacta tão profundamente o espírito do outro lado, que recebe essas vibrações. Primeiro que ele acabou de desencarnar, então ele está passando por um processo de recuperação. Depois que ele vê no seu companheiro a falta de fé, né, a falta da fé em Deus, da força moral, e tudo isso também leva o espírito do outro lado a se desequilibrar, né, Mário? Sim, inclusive esses tempos atrás nós estávamos fazendo uma live e comentando sobre isso, assim que às vezes o espírito está do lado de lá, em processo de convalescência, e às vezes ele fica num estado chamado assim, como se fosse na Terra, um equivalente que é o coma induzido. Às vezes a família aqui está num estado de perturbação tão grande que eles deixam o desencarnado lá internado e sem inconsciente, sedado, vamos dizer assim, para que ele não receba todas essas manifestações desequilibradas das pessoas na Terra. Porque às vezes isso faria tão mal para o espírito lá, colocaria ele num estado perturbatório tão grande, que a solução que a equipe espiritual acha é sedá-lo para que ele não possa receber isso, adiando assim o despertar dele no mundo espiritual, para que ele possa retomar a jornada dele no mundo espiritual, para uma ocasião onde haja um ambiente da família na Terra mais adequada, com mais equilíbrio, para que o espírito não sofra tanto essas influências. Bom, você deve ter gostado bastante desse programa, então esse assunto é muito bom de se falar. Você pode deixar uma sugestão de tema na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e nós, se você autorizar, nós vamos citar até o seu nome, que você sugeriu o tema, e que o programa Presença Espírita elaborou, então, um programa em torno desse tema. E nós estamos fazendo programas diferentes, programas mais curtos, com vários temas no mesmo programa. O quadro Espiritismo Responde dentro do programa Presença Espírita. Vamos agradecendo a sua presença, Mário. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Silvia. É sempre um prazer enorme estar aqui junto de você. À distância, mas de certa forma junto com os nossos amigos que estão nos assistindo em casa. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem nos assistindo.
Obrigado pelo carinho que vocês nos recebem aí na sua casa. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Agradecemos, então, por estar conosco até agora, às uma hora aí juntos no Presença Espírita. Em breve estaremos com mais uma edição do programa Presença Espírita. Até lá!